Uma ótima noite a todos, sempre uma alegria de estar aqui na casa, então que possamos todos aproveitar os minutos que temos agora pela frente, para que de uma boa forma possamos aurir conhecimento, fortalecer a nossa fé e nos preparar para os embates da nossa existência. Então que essa doutrina que nos conforta e nos consola possam nos auxiliar em todos os instantes da nossa vida, principalmente hoje, como muito bem falou o irmão Rui, né, data em que os espíritas de forma geral, né, e os cristãos, né, de uma forma muito mais abrangente, lembram deste apóstolo do bem, apóstolo da caridade, né, o médico dos pobres, e que, passado mais de 100 anos da sua desencarnação, já mais de 50 foi autorizado, inclusive, a se afastar da psicosfera da Terra, né? Assim, desbravar, né, novos horizontes no universo infinito do Criador, e ele optou por ficar entre nós, dizendo que enquanto houvesse um sofredor, se fosse lhe permitido, aqui na Terra, que assim ele gostaria de permanecer auxiliando. E aí está, inclusive, segundo os relatos, né, já foi, digamos assim, ampliado a sua tarefa de ação. Inicialmente ele veio designado com uma tarefa espiritual de agir no território brasileiro, e hoje, né, já tem, né, tem equipes fantásticas trabalhando na América Latina, né, toda, né, para dizer esse apóstolo do bem, com uma infinidade de colaboradores, com assim, equivalência de capacidade de auxiliar todo aquele que quer empreender o caminho do bem. Então, a satisfação de estarmos aqui nesta data também. Mas o assunto que preparamos para o dia de hoje, né, é com base nas instruções de Jesus, em que disse, né, que estreita era a porta da salvação e larga a porta, né, do iniquidade, né, a porta, né, que nos leva aos prejuízos, que nos leva ao equívoco. E ainda afirmou que muitos entram por esta porta. Isso é muito claro para a gente entender esta passagem de Jesus, que quando a gente quer fazer alguma alteração no nosso ser, isto requer esforço, requer energia, requer dedicação. E aquelas coisas que normalmente nos desviam da melhor rota são as rotas, né, são as portas largas, né, e que causam prejuízos evolutivos, que muitas vezes colocam a perder a presente existência e nos compromete com tantas outras, né, que virão, nos causando inclusive prejuízos terríveis, né, quando chegarmos à pátria espiritual. Vamos levar um fardo que não precisaríamos, né, ter conosco. Uma bagagem que ninguém gostaria de carregar. E esta porta é fácil de entender. Um dos exemplos é aqui. Para a gente estar aqui nos dias de hoje, a gente teve que abrir mão de alguns outros benefícios, né? E normalmente são aquelas coisas mais aprazíveis, né? Aquelas coisas que nos dão mais satisfação momentânea. Podíamos estar na frente de uma tela de TV, né? Conversas banais com os amigos, com os familiares, né? Estar ali no barzinho, né? Fazendo uma confraternização com os amigos, enfim, poderíamos estar em qualquer lugar. Que são aquelas coisas que às vezes dão uma satisfação muito embora imediata. Outras requer, né, um esforço. Um tratamento de saúde. A gente prejudicar a nossa saúde é muito simples, não precisa muita coisa. Agora, para a gente colocar em ordem, é um esforço que demanda um tempo, né, envolve uma série, né, de colaboradores para a gente ajustar o nosso ser. Né? Também, né, aquelas coisas gratuitas, né, que a gente aceita como modo de proceder, né,
não sabendo dos reflexos que virão ali adiante, ou seja, é o imediatismo, a gente quer agora, né? Então, a gente recobra às vezes um equilíbrio da saúde e depois a gente esquece de tudo que a gente passou. A gente continua colocando, né, a perder novamente. Então é muito mais fácil, né, lamentavelmente para alguns, né, não é longe de ser recomendado, né, a gente ficar explorando os outros do que trabalhar, né? Roubar é muito mais simples do que trabalhar. Né? A gente vê os golpes que aplicam aí, a gente vê os volumes que são movimentados. Né? Enquanto o sujeito correto, honesto, né, de boa índole, né, o que tem que se esforçar para ter um salário que muitas vezes não dá o suporte necessário, né, às despesas do mês. E são aquelas coisas, né? Ser fiel é muito mais difícil do que ser infiel. Né? E por aí vai. Né? Falar bem de alguém é muito mais difícil do que falar mal. Né? A gente começa a jogar conversa fora, é difícil a gente se reunir para elogiar alguém. Agora, se reunir para malhar alguém, todos nós fizemos. Porque é mais fácil, dá mais satisfação. Né? E não quero nem adiantar porque eu estou de castigo, né? E me parece que os irmãos também, né? Porque na escala eu venho a semana que vem aí, né? Então vão ter que me suportar. E aí eu não quero adiantar o tema que pretendemos tratar no próximo encontro. Mas em suma, né, a porta essa, né, que nos leva à perdição é larga, ela é imensa. É a das facilidades momentâneas. A gente goza a vida hoje, né, esquecendo-se do dia de amanhã. Esquecemos que somos espíritos eternos, né, e que a nossa existência não se esvai neste instante. E também, né, desta porta estreita, nós não valorizamos o que muitas vezes às duras penas nós conseguimos. As duras penas a gente conquistou. A gente está no equilíbrio, a gente tem uma dificuldade, né, muito grande de retornarmos ao equilíbrio. Se porventura a gente chegar até ali, né, para nos mantermos em equilíbrio, é outra batalha. É outro conflito existencial. Por isso que dentro da doutrina espírita muito se diz sobre a necessidade da reformulação do nosso ser, a reforma. Né? A reforma. É mais ou menos como a gente tivesse que reformar uma roupa, um calçado, a casa, o carro, enfim, um equipamento. A gente reforma, tá bom, e no dia seguinte tem que reformar de novo, porque a gente já fez mau uso. Né? E o nosso ser é assim, o nosso espírito imortal é assim. Temos que estar reformando a todos os instantes. Não foi por acaso, né, que Jesus, entre as suas recomendações, disse que nós tínhamos que orar e vigiar. Né? Estamos sempre em equilíbrio, unido com aqueles que estão mais equilibrados do que nós, mais sábios do que nós, né? Os espíritos sábios e benevolentes, né? E vigilantes. Né? Porque se a gente tiver que correr, nós vamos correr para a porta larga. É a que é mais fácil de entrar, né? A outra a gente tem que entrar se esgueirando ali, né? Fazendo um esforço, né? Encolhendo a barriga, sei lá, né? Mas a outra é simples. E aí trouxemos, para dar complemento à nossa fala, né, uma passagem do evangelista Marcos, que tem como título dos evangelhos o paralítico de Cafarnaum. E esta passagem é tão importante que dentre os 4 evangelistas, 3 a abordam, que é o Marcos, o Mateus e o Lucas. Isso só já reveste da importância dessa passagem de Jesus. E neste evento é retratado então que Jesus tendo ido a Cafarnaum, né, lá se reuniam as pessoas que queriam vê-lo e queriam ser atendidos. Assim como também se reuniam os críticos, né, aqueles que estão lá só para, né, ver as falhas. E lá, estando em Cafarnaum, né, é levado um paralítico, né, e ele não conseguindo chegar até o evento, ele não estava lotado, né, fizeram um buraco lá e o largaram neste lugar. E Jesus então disse, vendo o paralítico ali,
que estavam perdoados dos seus pecados. E os críticos dizem, mas como vai perdoar o pecado? Só Deus pode perdoar, né? Quem eram os críticos da época? Os fariseus e os escribas, que seguiam a lei mosaica, mas de uma forma obtusa, né? Não entendendo um Deus bom, um Deus justo, né? Mas um Deus de capricho. E eles também não queriam se reformular, porque a porta, né? A porta é estreita. Então é muito mais fácil ser crítico, né? Do que absorver conteúdos esclarecedores. Como se vê muito nos dias de hoje, né? Às vezes é retomado, vai ser um evento, né, com 2, 3, 4 mil pessoas, traz um professor emérito, né, traz um palestrante renomado, e alguém só vai dizer, olha, ele errou lá a palavra, né? Ele disse tal coisa. Ou seja, o cara falou 2 horas e o sujeito só vai registrar o erro, que demorou 10 segundos. 10 segundos. Perguntar tudo que o sujeito falou, ninguém sabe, ninguém lembra. Agora é a crítica, porque a gente é assim, a gente valoriza mais, a gente quer se nivelar, né, pelo erro dos outros. A nossa pequeneza, a gente quer que os outros também sejam pequenos. As nossas falhas, a gente quer se justificar pelas falhas dos outros, né? Então, quando a gente é pilhado num erro, por que tu fez isso? Ah, mas fulano também fez. A primeira justificativa, o fulano também. O nível está no outro, está no erro do outro. Então os escribas, né, os fariseus, né, eram exatamente esses no erro. E aí Jesus disse, o que é mais fácil, né, dizer, está perdoado o teu pecado ou pega o teu leito e anda? Né? E para dizer que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, ele disse para o paralítico, pega o teu leito e vá para tua casa. Né? E as pessoas ficaram maravilhadas com aquele, né? Alguns ficaram maravilhados com aquele evento. Com aquele fato. Este é a parábola, é o evento, é a mensagem de Jesus. A vontade daquele paralítico de querer ser curado, a fé que ele desenvolvia, o esforço daqueles que levaram o paralítico até lá, superando as adversidades, e o poder de Jesus de curar, né? A observação que fez aos críticos que são endurecidos, não querem alterar, quer dizer, é como muitos de nós dizem, eu sou assim porque Deus quer. Não, Deus não quer que a gente seja assim. Quem quer assim somos nós. É muito mais fácil a gente se justificar. Né? E, né, a hipocrisia. O que é hipocrisia? É a enganação. Diz uma coisa e faz outra. Então aqueles que eram os críticos falavam em nome de Deus, mas não agiam em nome de Deus, não admitiam que alguém pudesse levar o lenitivo, levar o amparo a alguém que estava em dificuldade. Passados esses milênios, as coisas não mudaram muito. Não que a gente queira negar o progresso que houve, mas na essência, aquilo que a espiritualidade quer e gostaria que nós alcançássemos, nós estamos ainda muito distante, porque a gente às vezes fala uma coisa e age diferente, a nossa ação é diferente. Às vezes nós, na nossa intimidade somos um e de público somos outro. Então eram os fariseus, eram os escribas. E aí, ali quando Jesus então levou a cura àquele homem, a gente tem que entender o seguinte, o perdoar não é que Deus passou a régua, passou a borracha, esquecemos tudo, até porque Deus, é uma linguagem muito acanhada nossa, a gente diz perdão, de Deus, perdão concede quem se ofende, e Deus não se ofende conosco porque reconhece as nossas limitações, mas é a linguagem que nós temos, para utilizar. Então o perdão de Deus nada mais é do que a oportunidade redentora que ele oferece da gente refazer a tarefa mal feita, de retomarmos a um assunto equivocado. Isso se dá através das nossas reencarnações. O perdão de Deus se dá em oportunizar que a gente refaça uma tarefa. E aquele paralítico então tinha sido efetivamente curado, porque Jesus, com o seu magnetismo, ele já percebia quem tinha condições, quem tinha mérito. Porque se
senão seria um capricho. Por que eu vou conceder benefício para um e não para outro? Esse tem mérito, esse não tem? Então, aqueles que tinham alcançado, que já tinham zerado a contabilidade, né, com a divindade, eram alcançados a cura. E para tanto ele tinha a fé, tinha a vontade, o esforço, contava com o amparo, né, e estava resolvido até ali. Até ali. Até aquele momento. Porque depois a parábola não fala. Na verdade, nem uma parábola, é um aprendizado com os ensinamentos de Jesus. Não fala. Só que o espírito da Amélia Rodrigues, o espírito que traz grandes mensagens pelo médium baiano Divaldo Pereira Franco, trazendo os bastidores das informações de Jesus. Porque a gente sabe dos fatos que são narrados pelos evangelistas. Mas às vezes os fatos têm as conversas paralelas, tem o pano de fundo, tem o que acontecia antes ou acontecia depois. E a Amélia Rodrigues então traz algumas informações que até então não tínhamos. Ela começa a falar, né, que inclusive essa casa em que Jesus lá chegava era a casa de Simão Pedro, né, dos apóstolos, pescador, a casa aqui de fundo para o lago, né, a frente era o lado oposto ao lago, o quintal dava para o lago. O lago de Genezaré era um lago enorme, né, que em algumas partes nem se via a margem oposta, mas era um lago. Né, mas inclusive alguns entendiam como, né, falavam como o Mar da Galileia. Né, e é um lugar aprazível, né, naquela época. Inclusive ali Jesus iniciou o seu apostolado, né, a sua tarefa em Genezaré. E ali ele estando, né, diz a Amélia Rodrigues, mês de maio, até o mês, né, saiu, fim da tarde, para ficar ao Lago do Mar ali, né, pensando sobre os fatos ocorridos. E ele estava lá sentado no tronco de uma árvore, né, um equivalente a uma figueira naquelas regiões, e chega o Simão Pedro e Jesus lacrimosos. Ele disse: mestre, você está chorando? Né? Aí o mestre, né, fez aquele sinal assim para ele, disse: certamente pelo atendimento que fizemos hoje à tarde, pelas curas, né, curaste cegos, né, chagas, paralítico, né, disciplinaste lá os fariseus fanáticos, né, egoístas. Né, e ele disse: não, Senhor, tô chorando é pela... Aqueles que nós curamos, muito neste instante estão em erro. Né? Eu estou complacente dele, né, dos seus equívocos. Né? Alguns em erros irreversíveis para esta existência. E aí, a Amélia Rodrigues, né, retrata que o que foi atendido ali, né, tinha um nome: Natanael Ben Elias. E dá os pormenores, inclusive, do atendimento. Estando lotado aquele ambiente, uma casa simples para o padrão de época, né, uns tetos de palhas, pequenas vigas de madeiras, muitas esparsas. Chegando ali, os 4 homens que amparavam o Natanael abriram um lugar e içaram a maca dele até o ambiente. Né? E ele chega na frente de Jesus, e Jesus diz assim: Natanael Ben Elias, acreditas que eu possa te curar? Né? E ele, claro. Só que no ato seguinte ele se deu conta: mestre, senhor, como é que sabe o meu nome? Disse: conheço todas as ovelhas que meu pai me confiou. Conheço todas as ovelhas que meu pai me confiou. E aí procede a cura. E disse: pega o teu leito, como é retratado, né, no Evangelho. Pega o teu leito e leva contigo. E ele saiu, não pensou em mais nada na vida. E a Amélia Rodrigues diz que a poucos metros dali estava o Natanael, né, numa taberna, num bar, sei lá como é que se chamava naquela época, né, encharcado de bebidas com outros amigos, com mulheres sensuais, né, aquelas que eram contratadas lá no Vale do Egito, né, no Nilo, né, para a prostituição, né, novamente em equívocos. Então vejam, né, todo um esforço que foi movimentado pelo Natanael,
conforme fala a Amélia Rodrigues. Contou com colaboradores, pessoas abnegadas, os benfeitores, que são tantos encarnados, aqui os nossos amigos benfeitores encarnados, os benfeitores desencarnados, o Dr. Schumann, o Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros, os nossos anjos guardiões, né, são todos benfeitores, movimentam um grupo desse. Leva um paralítico até o telhado, larga ele até lá. Né? E ele mesmo diz no texto que ele estava privado, né, da liberdade, né? Tanto sofrendo situações terríveis, tanto do ponto de vista físico, né, como espiritual, num leito. E sabendo que Jesus lá estava, clama aqueles amigos que lá o levassem, né, porque ele realmente acreditava, né, na cura. E é demonstrado que ele tinha um mérito para tal. Toda essa energia despendida, ele está novamente em desequilíbrio. Está novamente nos equívocos. Era um deles, porque Jesus disse que vários do que nós atendemos hoje estavam, né, novamente contraindo débitos que teriam que ser resolvidos, saldados ali adiante. É a porta, né, larga, a porta estreita é a do esforço. Então, quando acontece um evento desta magnitude, vamos imaginar, né, um evento de atendimento, seja aqui desta casa de amor, né, de caridade, seja esse evento retratado nessa magnitude de Jesus, tem alguns que não se tocam, é um nada, né, só vai observar, né, tentando descobrir erro. Tem outros que ficam admirados, né, ficam admirados com os eventos. Outros tantos ficam pensativos, começam a reflexionar. Né? E alguns, né, mudam, passam a ser outro depois destes eventos. Então cada um de nós tem uma medida, cada um de nós tem um juízo de valor, cada um de nós extrai, né, aquilo que julga importante. Agora, lamentavelmente, muitos não tiram nada, ou tiram muito pouco, ficam só na admiração. Inclusive, a mensagem dizia assim, que muitos ficaram admirados, tal coisa nunca vimos, e só ficaram admirados. Só admirados. Então nós, meus irmãos, estamos aqui, né, neste grande lar chamado Terra, né, ainda espíritos que somos todos nós, né, imperfeitos, talhados para a perfeição, né, temos que estar sempre vigilantes. Temos que sempre saber que às vezes as oportunidades, as facilidades se oferecem, e essas facilidades, elas são momentâneas, elas dão alegria momentânea, mas talvez, né, situações constrangedoras, né, perturbadoras ali adiante. Essa é a mensagem que Jesus quis nos passar, né? Que nós temos que fazer opções, dentro daquelas coisas miúdas, né, da nossa vida. E aqui nós estamos aqui para fazer crítica à conduta de quem quer que seja. Né? Ao Espiritismo não cabe crítica. Cada um é dono do seu nariz, né, faz aquilo que bem quiser, né, sabendo que tudo que a gente faça vai gerar as consequências. Boas, ruins, nem tão boas, nem tão ruins, neutras, tudo gera consequência. Né? É aquela história, né? Plantação e colheita. Né? A plantar, né, é da nossa escolha. A gente planta o que quiser, a hora que quiser. Agora, o que a gente plantar, a gente vai colher. Se plantar erva daninha, é a erva daninha que a gente vai colher. Né? A lógica é essa, né? Uma linguagem bem simples. Então, o que queremos dizer é isso, né? Que a gente tem as facilidades e que a gente faz a escolha. E dá nas coisas mais banais da vida. Né? Às vezes a gente tem uma limitação, né, do nosso organismo, da nossa saúde, tem alimentos que não caem bem pra gente. Ah, mas eu gosto, eu olho, eu não consigo resistir. Né? É momentânea, dá aquela satisfação às vezes boa, e aquele alimento pode dar um transtorno ali adiante. Uma bebida, né, uma droga, né, uma discussão banal. Né? Tem pessoas que entram numa discussão banal, perdem uma noite de sono, né?
desorganiza todo o organismo, mas eu não resisto, eu não tenho sangue de barata, eu não deixo para depois. E, são as coisas que resolvem agora, não resolvem ali adiante. Então a mensagem que gostaríamos de trazer para a noite de hoje é essa, que a vida é feita de escolhas. Nós temos essa liberdade de fazermos as nossas escolhas, mas também essa liberdade quer dizer responsabilidade dela. E dentre as escolhas que a gente pode fazer, esta porta imaginária, hoje tão moderno a gente falar em virtual, a porta virtual, de que a estreita, que requer esforço, energia, às vezes abrir mão de algumas regalias, e a outra que nos dá, às vezes, uma grande satisfação, uma grande alegria, mas ela é passageira, é fogo de palha. Então, como a gente não critica. Eu vou fazer um depoimento pessoal, que esse depoimento, alguns vão achar até ridículo, vão achar uma besteira, mas é muito pessoal, como diz, cada um faz a escolha que quer. Eu muito jovem, e jovem às vezes saía com os amigos, ia numa festa e se excedia na bebida, coisa que não faço há mais de 30 anos, que nem diz um amigo meu, não toma nem biotônico Fontoura, mas que tinha álcool. Então, mas um dia eu cheguei em casa e comecei a pensar, mas é 2, 3, 4 horas, no outro dia eu era muito fraco a bebida. No outro dia, parece que a bateria lá da escola de samba do Rio de Janeiro estava tudo dentro da minha cabeça, botava para fora o que não tinha. Aí comecei a mapear, mas não posso fazer essa compensação. Eu receber 1 hora, 2 horas, 3 horas de alegria e ficar 1 dia, 2 dias, entrelado. Eu tenho que fazer isso, não tem lógica, isso não tem sentido. E a partir daquele momento, isso não me serve. Para outros pode ser que isso seja bom. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, respeitamos todos, os hábitos. Mas claro, é escolha. É escolha. Alguns vão escolher a alegria de 1 hora, outros vão escolher ficar 3 dias destroçado. Cada um acha, mas que a gente reflita sobre essa mensagem do Mestre, as oportunidades que a vida nos fornece, e o que nós podemos extrair destas nossas escolhas. Então era o que tínhamos para a noite de hoje. Não estamos aqui querendo passar receita de bolo, mas para que todos nós possamos fazer as nossas análises individuais, as nossas reflexões, para ver se as nossas escolhas estão adequadas aos nossos anseios evolutivos, como criaturas de Deus, importantes que somos, tanto que nos dão um amparo de equipes fantásticas, espíritos que não precisariam nem estar entre nós mais aqui, como Bezerra de Menezes e outros, mas que por abnegação, por amor ao próximo, por reconhecer a magnitude da lei divina, fazem essas escolhas. E nós, nas nossas limitações, na nossa ignorância, não damos valor a toda esta energia dada pela espiritualidade maior. Então que a gente pense, faça as nossas escolhas, e depois a gente vai colher aquilo que a gente plantou, vai colher as consequências daquilo que nós achamos que eram razoáveis para as nossas existências. Então, o que tínhamos para a noite de hoje, agradeço a oportunidade que a casa nos faculta e rogamos então que a espiritualidade não se canse de nós, continue nos incentivando, nos auxiliando na nossa jornada e que nós estejamos receptivos a estas boas influenciações espirituais. Que a paz permaneça entre nós, que assim seja.